Boa noite, camaradas. Hoje, 22 de agosto de 2025, mais uma live aqui no Walter Ponto. Hoje nós vamos receber uma pessoa que eu tenho muito apreço, muita simpatia, muita admiração, que é a Bruna, da Senhorita Gorda, né? A vegana mais gótica que eu conheço, ou a gótica mais vegana, não sei qual das duas opções. É uma pessoa que tem muito que agregar ao nosso bate-papo. E nós vamos falar sobre patriarcado, sobre feminismo, sobre veganismo, né? Então, feminismos e veganismos pela superação do patriarcado. Deixa só ela chegar, a gente já inicia, ela já chegou, já vou convidá-la e eu acho que não foi. Deixa eu ver mais uma vez. Não entrou. Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos lá. Tentar mais uma vez. Olá. Não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Aí, me Tudo bem? vê? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me vendo? Tá me escutando? Eu tô. Você tá me vendo, escutando? Sim, dessa vez eu tô te vendo. Que alívio. Nós fizemos a primeira live que nós fizemos. Deixa eu apresentá-la aqui. A primeira live que nós fizemos já faz um tempo. Tá lá no meu perfil, no Walter Ponto, lá no YouTube. Mas tá também em nossos perfis de Instagram aqui. Foi uma live fabulosa, onde ela falou muito da vida dela, dos relatos. A gente falou sobre o veganismo, o feminismo também e a gordofobia. Foi uma live mais focada na atuação dela, que é a questão do feminismo e da gordofobia, mas também falamos muito de veganismo. E a gente batendo um papo, né, até em consonância com tudo que vem acontecendo, que não é de hoje, né? A gente falou, precisamos retomar aí o assunto do feminismo, das lutas anti-opressões, do veganismo, e a Bruna vai nos ajudar aí a refletir sobre essas questões. Um grande prazer tê-la aqui. Obrigado pelo seu aceite. E eu te dou a palavra. Peço que você faça uma breve apresentação aí. Quem é a Bruna, a senhorita gorda? Eu brinquei que é a gótica mais vegana que eu conheço, ou eu não sei se é a vegana mais gótica que eu conheço. Não sei qual das duas opções. Mas vamos lá. Prazer incomensurável tê-la aqui conosco e te dou a palavra. Vai lá. Ó, eu vou dizer que é a gótica mais vegana, porque eu sou gótica antes de ser vegana. Então. Então, eu acho que essa ordem é importante, mas uma coisa não é menor que a outra na minha vida, né? Bom, eu sou a Bruna, eu sou professora da Rede Pública do Estado de São Paulo, formada em Ciências Sociais. Eu tenho essa conta, né? Esse nome Senhorita Gorda, ele vem de uma comunidade do Facebook, que eu dei início em 2013, final de 2012, em que eu comecei a falar sobre a luta anti-gordofobia. Pouco tempo depois de eu começar de fato militar em coletivo feminista, né? Eu lidei com os estudos de gênero a primeira vez na minha graduação. Eu falei sobre gênero na graduação, mas ainda não estava assim me intitulando feminista, né? Não me intitulava feminista. E aí, em 2011, eu começo a militar no coletivo Ana Montenegro, que é uma frente de massa do Partido Comunista Brasileiro.
E aí, então, eu começo, de fato, os estudos feministas, aprofundo os estudos de gênero, e junto com isso, a luta anti-gordofobia, porque eu sempre fui uma mulher gorda, uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma mulher gorda. E aí comecei, então, e aí a Senhorita Gorda surge por isso, né? Numa comunidade no Facebook. Com o passar do tempo, o Facebook foi ficando para trás, eu vim para o Instagram, trouxe o mesmo nome, e hoje o Instagram é a rede que eu uso, onde eu falo um pouco sobre a questão da gordofobia, mas hoje também falo sobre outros temas, né? Falo sobre feminismo, falo sobre veganismo, veganizei aí há 5 anos e meio, então o veganismo se tornou uma pauta super importante na minha vida. E hoje falo também de atividade física, junto com isso, de vida saudável. Então, tudo que atravessa a minha vida vem parar aqui de uma maneira politizada e com uma leitura politizada sobre isso, porque, afinal de contas, somos seres sociais e nossa vida e nossos corpos e nossas ações são todas políticas, né? Acho que é isso. Sim, sem dúvida. O veganismo, feminismo, o que somos, o que não somos, o que precisamos construir, o que precisamos desconstruir, tudo passa pela política, não tem como, né? Começo para a gente refletir um pouco sobre um caso despertou a nossa atenção aí, dentre tantos, né? Difícil escolher um, né? Pensar um que possa ser de elemento para a gente pensar esses problemas, mas teve um caso muito chocante que você, inclusive, você tem um quadro bem interessante que é peguei uma ideia e joguei na sua cara, acho que é isso, né? É isso. E eu adoro esse seu quadro, e você trouxe uma questão que foi aquele cidadão, né, aquele homem, aquele ser abjeto, que deu simplesmente 61 socos na cara, no rosto da sua namorada. E no elevador, com as câmeras gravando a imagem. E isso também aconteceu um tempo atrás. Acho que foi no corredor de um prédio. Um cara que era até desembargador, alguma coisa assim. Ele era do judiciário, não sei se desembargador, ele tinha um cargo alto. Enfim, esse caso em específico, mas não é um caso isolado, é um entre tantos, né? E isso vem junto com um ascenso violento da extrema-direita, né? Não é à toa que, se você for no perfil desses caras, é o mesmo, né? Tem lá um lado político que é muito definido, é o mesmo homem tóxico, homofóbico, tudo fortão, né? Eu sei que você gosta de academia, mas infelizmente tem essa questão, né? Porque a maioria desses caras são todos fortões de academia. Enfim, aquele estereótipo do macho tóxico. E a gente vem observando isso. Tem até alguns debates que agora se viralizaram aí nas redes sociais, que até a Mandy Coelho vem fazendo de feminismo junto com uma outra moça, com masculinistas. Eles criaram um termo, masculinistas, né? Meio que para desassociar um pouco do Red Pill, que ficou tão famoso. Enfim, são muitas reflexões, e a gente vê esses seres saindo do esgoto mesmo, né? Porque são seres abjetos e assim, meio que se orgulhando de trazer, que nem esses masculinistas, eles trazem esse discurso com orgulho. Não à toa teve um secretário do governo Trump agora falando que as mulheres não deveriam votar, algo assim, e por aí vai. A gente vê uma realidade. Eu não sei se tudo isso é para desviar de uma série de questões que a extrema-direita vem fazendo, mas tudo isso saindo do buraco junto, do esgoto junto.
e nos fazendo refletir. Lembra um pouco o conto de Aya, né? Essa Totalmente. distopia, e todo esse povo, por sinal, bolsomínio, maromba, evangélico ou algo parecido, sempre falando o nome de Deus, e enfim. É o combo da masculinidade tóxica, é o combo, e ao mesmo tempo, e que é terrível, e aí acho que vale a reflexão, muitas mulheres se confrontando contra o feminismo. Então, eu fiz essa abertura e dou a palavra para você, só quis trazer esses elementos, mas que tudo começou da nossa conversa com relação a esse vídeo que você fez do homem que desferiu 61 socos no rosto de sua namorada, que eu não sei como que ela ficou depois disso. Eu não consegui mais ver essa notícia, de verdade, eu não Uhum. consegui. Para mim foi tão, né? Imagina para vocês que são mulheres, mas eu não sei como ficou essa moça. Com certeza precisou de reconstrução facial, enfim. É isso. Te dou a palavra para esse assunto tão denso que a gente traz numa sexta-feira, que a gente gostaria de estar falando coisas boas, mas esse mundo tá difícil falar coisas boas. Vamos lá. Eu acho que tem um encadeamento de coisas, né? E que eu tô voltando a trazer aí no meu conteúdo, que é importante a gente pensar. Como eu disse, eu comecei a militância ali por 2010 dentro do feminismo, que é quando a gente tem uma ascensão da militância feminista na internet por conta da ascensão e da popularização da internet no Brasil, né? E também da popularização dos meios de acesso à internet, os smartphones, o acesso aos equipamentos de computadores, né, em casa, enfim. E aí, a gente viu uma ascensão dessa luta do feminismo, ganhando espaços. É importante dizer que os meios virtuais são muito amplos, então a gente tem todo tipo de feminismo surgindo na internet, porque acho que também é fundamental dizer, não existe um feminismo, são feminismos, né? São vertentes, e para quem está começando a beber desse tipo de conhecimento, isso significa que cada vertente do feminismo enxerga essa realidade, a realidade do patriarcado e do machismo, a partir de um ponto específico, e acredita que o combate a essa situação se faz de uma maneira. Então, as estratégias de luta das diferentes camadas, aí, dos diferentes feminismos, são distintas, tá? Então, por isso existem feminismos. Existe o feminismo liberal, que acredita que basta que a mulher tenha dinheiro e tenha uma ascensão econômica, ela vai melhorar essa situação, o machismo vai acabar. Tem o feminismo radical, que são as feministas que acreditam que o problema é o homem, não a própria estrutura social. Tem o feminismo classista, que é a corrente na qual eu me incluo, que é a corrente que... Deixa eu só pegar um gancho. Você falou do feminismo Claro, radical. Você falou do feminismo radical, até arrepia, porque a maior parte delas são transfóbicas, né? totalmente, totalmente. O feminismo radical tem diversos pontos aí que me ferem, pessoalmente, enquanto feminista, e a transfobia é um desses pontos, né? Porque para as feministas radicais, elas são a perspectiva é biologizante. Então, tem que ter uma vagina e tem que ter uma perspectiva. Inclusive, as feministas radicais acham que gênero não existe, né? Elas acham que não existe uma performance social criada a partir do corpo, né? Elas negam gênero e aí elas vão falar só sobre basta você ter uma vagina e essa é a sua experiência, e uma mulher trans não tem uma experiência feminina mais do que isso. Se outrora ela foi socializada como um homem, ela é essencialmente um homem, tem todos os privilégios de um homem e por aí em diante, enfim. Absolutamente irritante. Mas o feminismo classista, que é a corrente, né, na qual eu me encaixo enquanto feminista, compreende a complexidade da realidade e a consubstancialidade das coisas, né? É a compreensão de que a gente tem diversos aspectos na sociedade que se encadeiam para criar as condições em que a gente vive. Então, as condições de exploração e opressão.
né? E que no final de contas, essa opressão também se torna exploração, porque depende do grupo que você pertence, você é mais suscetível a ser explorado. Então, no fim das contas, tudo responde ao interesse da exploração, do trabalho, dos corpos, né? Nessa sociedade. Enfim. E aí, o feminismo tem uma ascensão. Falei tudo isso para dizer, o feminismo tem uma ascensão. Seja uma leitura ruim, seja uma leitura boa, começa a se falar de feminismo. Só que, com a ascensão do feminismo, surgem também os discursos de combate ao feminismo. Primeiro pelos homens, porque isso é um processo histórico recorrente, então quando você tem um avanço, os movimentos de contenção desse avanço começam a ocorrer. Isso, ao longo de toda a história, sempre foi assim. Não foi diferente com o feminismo. Então, quando o feminismo começa a ganhar nome e entrar nos diversos espaços, inclusive nos programas da Rede Globo, falando né? Entrar em todos os espaços, seja como for, mesmo que superficialmente, os movimentos de combate ao feminismo também surgem. E aí, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: como é que, racionalmente e de maneira ética, você consegue combater um discurso que fala sobre igualdade entre homens e mulheres? Porque o feminismo, para quem não sabe, é uma ideia sobre igualdade, não superioridade feminina. É uma ideia sobre andarmos juntos, lado a lado. Inclusive porque, enquanto classe trabalhadora, isso é muito importante para homens e mulheres. Diminuir a exploração e a opressão. A Safioti vai dizer uma coisa incrível, né, no Mulheres e Sociedade de Classes, né? Ela vai dizer: olha, se os homens percebessem, por exemplo, que a luta feminista, que luta por salários iguais, também lhes interessa, porque afinal de contas a sua companheira vai trazer para dentro de casa também mais recursos. Então aquela vida sofrida da exploração da vida do trabalhador, aquela condição do trabalhador, disponibiliza para ela, por exemplo, mais recursos econômicos, que é importante para a qualidade de vida, por exemplo. Só uma leitura superficial disso, enfim. E aí eu sempre dizia para os meus alunos: como é que você fala contra um discurso de igualdade? Como é que você pode falar contra um discurso, racionalmente, esse discurso? E aí o combate começa primeiro pela ridicularização do feminismo, que sempre usou o feminismo radical para ridicularizar o feminismo, porque sempre que um homem lá do senso comum vai falar sobre o feminismo, vai falar: as feministas querem acabar com os homens, as feministas querem inclusive matar todos os fetos masculinos, por isso que elas querem descriminalizar o aborto, as feministas odeiam homem, elas são machos, elas só... Enfim. Só que isso não pega, isso não ganha a força necessária. E aí, um outro aspecto começa a ser trazido de volta, junto com a ascensão do discurso conservador, que é combater o feminismo por meio das próprias mulheres, né? Voltar a ganhar esse terreno. Óbvio que muitas mulheres não se tornaram feministas e nem entenderam o que era o feminismo, mas como começa isso? Então, com a ideia, que vem muito do campo religioso, de que as escrituras sagradas dizem que uma mulher tem que ser submissa. Não é o homem que está dizendo, não é o contexto político ou social que está dizendo. São as escrituras sagradas. E o sagrado está acima de tudo. O sagrado é o mais importante na vida de grande parte da população. Né? A gente tem, e principalmente no Brasil, né, e diversos países, mas o Brasil é um país essencialmente cristão, né, grandiosamente cristão. Então, por conta disso, esse discurso de que a mulher tem que ser submissa, ela tem que obedecer, ela tem que estar atrás do homem, nunca do lado, nunca decidindo junto, começa a ser usado para combater. E aí falam: olha, as feministas querem acabar com a família, as feministas querem matar as crianças, as feministas querem acabar com os casamentos. Não! As feministas querem casamentos que sejam justos, que sejam companheiros, querem que a mulher possa ter filhos se ela quiser ou não, querem que a mulher possa trabalhar ou não, querem que a mulher possa escolher sua carreira. Essa é a questão. Então, quando esse discurso conservador surge e começa a colocar as mulheres contra o discurso feminista, ele ganha força. E aí, essas mulheres começam a combater menos a violência, a se meter em relações muito mais abusivas, em situações muito mais abusivas, em nome de eu preciso ter uma família, eu não posso largar do meu companheiro porque ele me bateu, ele só estava descontrolado, é o diabo dentro da nossa casa querendo, é o inimigo dentro da nossa casa querendo acabar com a nossa relação, e elas vão se sujeitando a isso, a situações cada vez mais tristes e violentas, assim. Então, essa coisa que eu falei, né, da thread wife,
que é a esposa tradicional, a retomada da esposa tradicional. Poxa, para eu ser uma boa esposa, eu tenho que ficar enfiada dentro de casa, parir 12 crianças, ordenhar a vaca, fazer o queijo, matar a galinha, limpar a carne. Eu não posso ser uma mulher que trabalha e sou uma ótima esposa, uma mulher que não é mãe e sou uma ótima esposa, companheira, corro junto com o cara, me divirto junto com o cara, né? A Clean Girl é outra dessas correntes que uma mulher ela tem que ser discreta, uma mulher ela não pode ser tatuada, ela não pode chamar atenção, ela tem que ser clean, ela tem que quase se mesclar com o ambiente, não falar alto, não chamar atenção, porque uma mulher tem que ser sempre subserviente e não se destacar como um homem, né? Então, tudo isso culmina no aumento da violência, do feminicídio que nós temos visto, porque as mulheres estão se sujeitando em nome de uma crença, em nome da distorção das palavras, né? Porque eu acho que há uma grande distorção das leituras religiosas, assim, até porque a Bíblia e as leituras são interpretações, né? Então, nossa, falei pra caramba, né? Mas eu acho que tudo isso se encadeia e culmina em um homem na frente de uma câmera dando 60 socos na cara da sua companheira. Que ironia chamar de companheira, né? Porque não é companheira, obviamente, porque é um cara que faz isso. Ou de um cara chutando uma mulher no meio da rua, ou essa semana, como um homem matando a marretadas sua companheira na sacada do prédio, na frente das suas filhas. Enfim, então eu acho que tudo isso está encadeado e é muito sério. E aí eu tenho feito esse quadro, trazido novamente esse quadro, chamando as mulheres para a gente precisa retomar o discurso feminista com muita força, principalmente nas meninas mais novas, porque o conservadorismo tem crescido entre os jovens, eu vejo isso na minha sala de aula, eu dou aula para adolescente, e o discurso conservador está ganhando tanto espaço, o discurso homofóbico voltando à boca, o discurso racista voltando a crescer, ele nunca sumiu, mas ele volta a crescer. O discurso machista dos meninos cada vez mais inflamado, aquele machismo, aquela masculinidade tóxica cada vez mais inflamada. Então eu acho que a gente não pode esmorecer, a gente tem que retomar essa luta com muita força, porque a gente corre o risco das coisas piorarem mais do que elas já estão ruins, assim. Você sabe que o pessoal tá elogiando aqui, viu? O pessoal falando aqui, o pessoal falando que é muito bom, tô amando, alguém falou, quer ver, que eu achei engraçado. Essa menina é fera, não conheço, mas ela tem muita qualidade, com certeza. É fruto de um longo tempo, né, de formação e de preparo, né, Você sabe que a Netflix, acho que foi estar na Netflix, lançou uma série chamada, eu não assisti ainda, chamada Adolescente. Me disseram que tem uma série de gatilhos ali e que a série tenta abordar esse menino tóxico, mas também problemático, né? Porque, na verdade, esse homem tóxico, ele é um homem problemático, né? Não que nós outros não sejamos problemáticos. Problemático somos todos nós. Mas é esse patriarcado estrutural, assim como o especismo estrutural, como vai falar o professor Fábio Oliveira, ele forma caráteres ou desforma, que eu acho que é o caso. E eu acho que isso começa na educação, desde que o filho nasce e aí o pai vai lá e compra a camiseta do time para o filho. E nada contra o time e nada contra o pai comprar a camiseta do time, mas engraçado que essa ideia não acontece quando é uma menina, né? Uhum. Então meu filho vai ser macho, meu filho vai comer carne, meu filho vai ser pegador, meu filho, e vai formando. E a mãe protegendo, né? É diferente a postura quando a mãe tem um filho e tem uma filha. A filha, ela pega para ajudar nas tarefas de casa. A filha, desde pequena, é criada para... E o menino sempre protegido, com prato posto, muitas vezes nem uma louça lava. E o pai trazendo o filho para esse mundo tóxico do patriarcado. Vai formando um caráter desviado.
desde a infância. E aí a gente pode até associar, né, e a gente até conversou isso nos bastidores, esse livro da Carol Adams, né, que é a política sexual da carne, né, como que o especismo e o patriarcado andam junto, porque geralmente esse homem é o homem macho, tóxico, forte, cheio de testosterona, que vai para academia, que precisa ter um shape assim, que geralmente lê pouco, né? Geralmente é uma figura que ostenta, que quer ter carro bom, casa assim, é o combo, né? É o combo. Insensível a questões sociais, na maior parte das vezes, e todos eles, esse combo associado à ideia da carne, associado à ideia do consumir carne, do churrasqueiro, do homem da charcutaria, do homem que faz a carne, que geralmente os apartamentos hoje têm até varandas gourmets para que as pessoas façam. Então esse rito antigo de assar um alimento, hoje, e talvez durante muitos anos, é tido como um tipificador de masculinidade. E a mulher é a mulher frágil que come a salada. O homem é o homem que joga truco, que bebe muita cerveja, que tem uma postura agressiva entre os amigos, e é tolerado essa postura agressiva entre os amigos. Ela é repleta de homofobia, ela é repleta de transfobia, ela é repleta de especismo e ela é violenta. E quando ele vai se relacionar com a mulher, essa violência, ela vem junto com uma hierarquia. Eu sou o homem e você é a outra. Então eu tenho direitos em você, como eu tenho direito no consumo da carne, da vaca, como eu tenho. Então há uma associação, há uma tipificação, há uma hierarquia. E isso vem desde que o patriarcado é patriarcado. Só que vem ganhando uma cena muito violenta e sem nenhum tipo de reflexão com esse homem clássico da classe média, que geralmente é branco, que geralmente se diz cis, né? Se diz cis, não, é cis, mas que se diz hétero, né? E muitas vezes a gente sabe que não é bem assim. Enfim, esse patriarcado que morre de medo dos feminismos, ele vem ganhando uma força violenta, como a gente já disse aqui. Como você vê isso, essa associação com o especismo, vegano é tudo viado, né, a cabeça do... Não come carne, não tem força, não tem proteína. Então, esses discursos de ódio, esses discursos, está tudo ligado. As pessoas não conseguem fazer essa associação, né? Que está tudo ligado. E o patriarcado, ele é extremamente poderoso. Mas ao mesmo tempo ele é extremamente frágil. Ele é extremamente frágil. Para ele existir, ele precisa se impor. E a maneira que se impor, você imagina, o que leva um cara a ter tanto ódio para desferir 60 socos sobre outra pessoa. E a pessoa que, teoricamente, é a mais frágil, pelo menos do ponto de vista físico. Dele mesmo, né? E dele mesmo, né? E ele é um homem enorme, o cara era gigantesco. Assim como o cara, lógico, não é um crime de feminicídio, mas é um crime também. Aquele homem branco também, com o mesmo perfil que eu acabei de descrever aqui, que matou um gari com uma arma, porque quis matar e foi para a academia malhar. Olha a loucura desse homem, porque quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando dessa tipificação.
E aí, até pegando a fala da Marilena Chauí, né, que ela odeia a classe média, né, dentro de um contexto brilhante que ela desenha isso, é esse ser que a gente está vivendo. E o quão difícil está a convivência tanto de homens que não são assim com esses homens, como das mulheres. E o louco, vê que louco, eu nem fui atrás, não sei se é fake news ou não, uma quantidade gigantesca de mulheres escreveram para esse psicopata uma série de cartas, ou acho que hoje não é mais cartas, né? Acho que foi pelas redes sociais, se colocando à disposição dele. Você viu isso? Você viu que louco isso? Eu vi isso. Eu acho que isso foi uma fake news. Me parece, depois eu não fui atrás. Assim como você, eu não consegui ficar vendo essa notícia, porque eu vou ser sincera, muito sincera, Walter. Tem semanas em que eu me alieno propositadamente, assim. E você brincou no começo, eu tô falando de academia, eu sei que você gosta muito de academia, porque também é um espaço em que eu consigo dar vazão Sim. a todas essas coisas no exercício físico que eu amo, né? Então eu consigo extravasar. Mas me parece que é fake news esse negócio, mas não é de se estranhar, porque a gente sabe que o Maníaco do Parque, de fato, tudo bem que é um outro caso, é uma outra situação ali, a questão que o levou a matar as mulheres, mas ele recebeu uma série de cartas, aquele Guilherme de Pádua, que aí é uma situação parecida, que assassinou a Daniela Pérez, recebeu uma série de cartas de mulheres apaixonadas, e eu gosto muito de coisa criminal, né? É muito comum serial killers receberem cartas de mulheres apaixonadas, assim, né? Eu não sei. Aí vamos ter que trazer um psicólogo aqui para explicar pra gente em que ponto da psique tá essa loucura. Mas, voltando para a questão do veganismo, né? Um dos artefatos, né, do machismo é a força, né? Um homem de verdade, ele é muito forte. Ele tem que ser muito forte. Porque, historicamente, os homens que caçavam, eles que traziam para dentro do grupo a alimentação, o que também é questionável. A gente sabe que a gente também tinha mulheres caçadoras, coletoras, pescadoras, sociedades em que não havia essa diferenciação de gênero, né? Tem evidências históricas, inclusive esses dias eu estava vendo sobre isso, algumas evidências históricas em fósseis, né? Enfim, e que o masculino ele é forte, até porque, pela perspectiva da formação da sociedade da propriedade privada, teoricamente, aqueles que tinham força foram os que se ocuparam primeiramente das propriedades e falaram, aqui é meu lugar, isso é meu, quem é mais fraco do que eu não vai ter, eu vou ter primeiro. E aí esses homens, pela força, começam a se sobrepor, a sobreviver, a viver melhor, enfim. A realidade, então, da força associada ao machismo e ao macho, ela né, de milhares de anos. Então, a gente continua com essa ideia de que o macho mesmo, ele tem que ser muito forte, mais forte do que uma mulher, ele tem que ser provedor, ele tem que ser bravo, ele tem que ser objetivo, e ele tem que mostrar a virilidade dele escancarada. E a alimentação é parte dele mostrar essa virilidade. A gente tem na nossa cultura o comer carne com a associação do viril masculino. É o homem que mata o animal, é o homem que caça, é o homem que prepara, é o homem que precisa desse alimento para não ficar fraco, porque ele é mais forte, então ele precisa desse alimento para se manter mais forte. Do ponto de vista nutricional, a gente sabe que o que realmente forma o nosso aparato muscular são as proteínas. Porém, primeiro que as proteínas não estão só nas carnes, é porque a gente se habitua a achar que só carne é proteína. E segundo, então, ele precisa de mais, porque ele tem muito, muito, muito mais músculos do que a mulher, né? Porque ele é muito mais forte, então ele precisa dessa carne. Então, o homem macho mesmo, ele come carne. Ele é o cara que vai pra churrasqueira, ele é o cara que faz o churrasco. E não só na sociedade humana
a nossa relação entre humanos, isso é visto, mas essa colocação da inferiorização da mulher não é só, porque nessa indústria da carne, nessa indústria dos ovos, nessa indústria do leite, as fêmeas sofrem muito mais do que os machos no processo da extração dos produtos, porque os machos servem para fornecer a carne, e eu digo isso para os meus alunos sempre, às vezes morrer é melhor do que viver em determinadas condições. Às vezes morrer é melhor do que você ser uma vaca leiteira que fica sendo emprenhada e tendo sua cria tirada todas as vezes, sendo inseminada artificialmente e passa por esse sofrimento e tem seus seios presos a uma ordenhadeira mecânica uma vida inteira para fornecer leite para outra espécie que não a sua. Uma espécie que não precisa do leite para sobreviver e que usa o leite, se não, para o seu prazer de paladar. Então, as fêmeas das vacas, elas servem, né, na indústria para fornecer o leite. As galinhas botadeiras que ficam todas amontoadas em cubículos, sendo alimentadas o tempo todo para crescerem rápido, ficam acordadas o tempo todo de maneira compulsória para poderem botar ovos para vender na indústria. Então, assim, às vezes, morrer como os machos são abatidos mais rápido, é melhor porque é menos doloroso. Porque a vida das fêmeas na indústria da extração dos produtos animais é muito pior. É muito mais sofrida. E aí, a gente vê que esse trato, né, da superioridade do macho não é só na espécie humana, mas nas outras espécies também. Deixa eu só pegar um gancho. O pintinho macho, ele já é triturado assim que nasce. Sim. E a coitada do pintinho fêmea que vai se desenvolver e ter que botar ovo a vida inteira para alimentar a nossa vontade de comer ovo. Exatamente. Que assim, eu sempre digo assim, né? Você brincou, você falou, você é uma vegana radical. Eu sou uma vegana radical no sentido de que o veganismo, ele me parece muito inegociável. Eu não posso dizer como vai ser minha vida daqui 10 ou 15 anos, mas ele me parece negociável do ponto de vista de todas as crenças que eu trago hoje comigo. Porque essa exploração das outras vidas para a continuação de um prazer do paladar, porque eu vou repetir, do ponto de vista nutricional hoje, nós temos conhecimento e tecnologia que faz com que nós vivamos plenamente saudáveis sem necessidade de produtos animais. Essa é a questão. Hoje a gente tem conhecimento e possibilidades disso. Mais do que isso, os produtos vegetais, como os grãos, as leguminosas, eles são muito mais baratos para você comprar, para você ter uma alimentação de qualidade. Porque é um outro senso comum de que o veganismo é caro. Só é vegano quem é da elite. Não, meu amor, eu gasto muito menos de mercado do que a maioria das pessoas que me cercam. Porque a minha alimentação, ela não está baseada em ultraprocessados, porque de fato os ultraprocessados veganos são caros, mas eles estão dentro de um grupo de alimentos todos muito caros, que são os ultraprocessados, que fazem parte de um fetiche alimentar que a gente criou nessa sociedade e que não são a minha alimentação, até porque se eu sendo vegana me alimentando daquilo, eu vou estar correndo o risco de adoecer. E um dos processos do veganismo também interessante é como a gente se religa com a nossa alimentação, com o nosso processo corporal, com tudo isso. Então, é o cuidado com o outro, é o cuidado consigo mesmo, não é uma dieta, é uma postura política e uma maneira de ver o mundo a partir disso. E só para... eu vou abrindo várias chaves, assim, às vezes eu me perco, mas eu tenho muitos amigos militantes de esquerda que me dizem: o seu veganismo não muda nada. Não é o seu veganismo que vai desabilitar a indústria da exploração animal. Mas se a análise vai partir para esse ponto de vista, a sua postura antirracista também não muda nada. Porque ela está dentro de uma estrutura social que transforma essa opressão em exploração e que é muito interessante e que não vai desaparecer por conta da minha postura, porque quem está no poder vai continuar reinflamando e mantendo essa postura. Então, por que você bate no peito e diz: eu não quero ser racista, eu sou antirracista, mas você não é antiespecista? Por que você continua apoiando o especismo? Porque o seu antirracismo não vai acabar com o racismo amanhã também.
Assim como o antiespecismo não vai acabar com a indústria da carne. Mas ambos estão imbricados no mesmo ponto, que é a geração de lucro e exploração para a sociedade capitalista. Então, assim, só que o racismo pega mal porque é outro ser humano. E dos seres humanos, você acredita na superioridade humana, olhar eurocêntrico, então os humanos merecem ser protegidos, mas os outros animais, as outras espécies, não. Os não humanos, não. Né? Então, é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo ponto. E mais ainda, o especismo, ele contribui para a perpetuação da animalização de determinados corpos, e principalmente dos corpos pretos, porque enquanto a nossa mente continua achando que animal é inferior, e enquanto nós associamos determinados grupos, como indígenas e pretos, a animais, então automaticamente a nossa sensibilidade é a mesma. Porque tratamos animais como coisas, sejam eles animais humanos ou não humanos, porque há humanos que são animalizados também. Olha como as coisas estão tão íntimas, né? E elas são tão importantes. Então, o meu antiespecismo, ele também é antirracista, ele também é anticapitalista, porque antimachista, porque tá tudo ligado, né? E você tem uma... nossa, que fala potente, adorei. Você tem uma construção padronização dos corpos que eu acho fundamental, né? Porque o que é a gordofobia, o que é a transfobia? Transfobia é a padronização do gênero e também dos corpos, porque é um corpo que eu não quero ver. Eu, enquanto sociedade, eu não quero ver. A mídia e os veículos de comunicação, a indústria cultural, né, criou o corpo da mulher magra para dizer assim, é esse corpo que nós queremos ver. Você falou do povo preto, e quantos depoimentos, ainda esses dias eu estava vendo um desses programas de debate aí, eu acho que é no GNT, que a moça falava que quando ela era pequena, uma moça preta, falando que quando ela era pequena, ela se achava muito feia, porque o que ela via na TV era muito diferente, que ela usava um pregador no nariz para o nariz dela amassar. Olha que coisa. Para o nariz dela ficar dentro de um padrão. Quanto as meninas passavam ferro no cabelo, para o cabelo se condicionar ao cabelo da mulher, de um estereótipo de uma mulher branca. Uhum. E a gente, abrindo essa caixa do feminismo, você vê uma caixa de Pandora, né? Ali dentro está o especismo, ali dentro está o capitalismo, ali dentro está o racismo, né? O quanto que o patriarcado ele é cruel com o homem, porque é um homem também em sofrimento, é um homem também desgraçado. Ser homem no patriarcado é ser um ser alijado, porque ele sequer pode expressar a sua sexualidade, né? Ele não pode expressar a sua sensibilidade. Aliás, o sexo, no caso, tem um livro que eu tenho até aqui, que fala que as mulheres... deixa eu pegar aqui. Por que as mulheres têm melhor sexo no socialismo, né? Porque o homem no capitalismo e a mulher no capitalismo, a própria relação da sexualidade é uma relação mercantilizada. Hoje se copia filmes da indústria pornográfica para se ter relações, né? Hoje os fetiches são comercializados e criados dentro de um contexto totalmente patriarcado. Se você vê esses vídeos, esses filmes, nada contra, aqui não é um discurso moralista, mas geralmente é essa mulher subalterna para dar prazer para o homem e que faz tudo que o homem quer. As posições, as cenas. Então, o homem também não consegue se desenvolver no patriarcado. Se o homem entendesse, claro que é estrutural, não é simples assim de entender, assim como o veganismo não é simples assim, eu vou acordar, não é uma conversão espiritual, né? Aceitei Jesus, não é isso. Mas se o homem entendesse um pouquinho o quanto ele é refém do patriarcado, muito mais do que beneficiado, embora seja beneficiado
está na condição de privilégio, está na condição de opressão, mas também faz um ser alijado, que é esse ser, bestializado. Algumas dessas figuras que se sobressaem aí desse combo da heteronormatividade são figuras quase que bestializadas. Você vê um homem que parece um robô. Ele tem o cérebro de uma azeitona, ele tem o corpo parece um Playmobil, lembra do Playmobil? Sim. Que era um brinquedo. Ele é um ser imbecil, que não consome arte, que não consome nada, é um ser... Eu não estou generalizando, mas é para pegar bem estereotipado mesmo, para pegar a coisa do estereótipo. E geralmente tem um carrão, porque ele precisa... o carro no patriarcado é a extensão do pau do cara, né? Então, quanto maior o carro, ele acha que o pau dele é do tamanho do... E essa coisa do falo, né? Essa coisa maluca. Então, vejam quanto que o patriarcado, ele é doente para o homem também. Cria esse ser repugnante que nós, enquanto homens, e eu me coloco nessa categoria, somos. E realmente, para a fêmea da espécie que se relaciona com a gente, é muito difícil. Porque se relacionar com esse ser que foi criado pelo patriarcado é a mesma coisa das outras opressões que vêm junto, né? E o especismo, né? E é interessante, né? Porque você faz parte, se é uma mulher feminista, mais um feminismo animalista. Porque há uma questão aí, então vamos puxar as linhas. Então é um feminismo classista, que analisa a questão das classes dentro de uma perspectiva de que não há superação do patriarcado dentro do sistema capitalista, mas também animalista, porque entende que o feminismo também deve considerar... o transfeminismo, como vai dizer a Martina Davidson, né? Então, é um feminismo que está dentro. O próprio homem, né? E o homem não entende isso, ele acha que é contra ele, mas na verdade o feminismo é a favor do homem. Então, é o transfeminismo que está o próprio homem, está a mulher cis, está a mulher trans, mas também, no seu caso, o transfeminismo animalista que está dentro também as outras espécies. Ele é multiespécie. Ele também pensa na fêmea das outras espécies. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que embora você já falou, que é o quê? A gente falou duas coisas separadas, que foi o feminismo e o veganismo. Os veganismos e os feminismos. Então a gente fez um recorte muito específico agora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse feminismo, desse transfeminismo animalista, que eu acho que é onde você se encaixa. Se eu não estou equivocado, é claro que eu não estou, porque a gente já se conhece há bastante tempo. Exato. Eu queria só fazer um adendo de uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante que fique muito claro para os homens, principalmente, quando eles se deparam com a questão do feminismo, que é assim, que nem você disse, o que os homens não percebem é que o feminismo é uma luta por eles também, porque eles são alijados dentro dessa sociedade machista. Porque eles acreditam que esse pequeno poder que eles têm, porque, veja bem, principalmente para um homem trabalhador, né, dentro dessa sociedade em que ele não é a potência do masculino máximo, para o homem preto, para o homem trabalhador, né, para o homem que não está dentro dessa supremacia, ele já é um homem menor dentro do que é a masculinidade. Então, ele acha que manter esse pequeno poder que ele tem sobre o outro grupo, que é a mulher, a criança, a espécie, faz dele minimamente poderoso e aí mantém esse macho. Mas ele não percebe o que ele está perdendo enquanto sujeito humano. Porque o homem, antes de tudo, é humano. Antes de ser homem, ele é humano. Ele se torna homem a partir do momento que ele é socializado dentro da nossa sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma característica humana, por conta da nossa condição biológica, é a racionalidade, que possibilitou também que nós criássemos uma sociedade totalmente simbólica, em que sentimentos e em que relações são muito mais do que materiais e objetivas. Elas são subjetivas
simbólicas. E quando esses homens estão presos dentro dessas categorias, eles perdem a possibilidade de vivências como a arte, como a sensibilidade, como a exploração dos seus próprios corpos para o prazer, como tantas outras coisas. Eles abrem mão de uma característica nossa que é tão incrível, que é poder sentir, que é entender o sentimento, que é poder cultivar sentimento para que eles cresçam, que é cultivar amor. Por exemplo, quando os homens se recusam à paternidade, que nós sabemos que essa é uma realidade, né? As mulheres são obrigatoriamente mães, mas pais são facultativos na nossa sociedade. Quando eles se recusam à paternidade, eles estão perdendo algo que é incrível, que é o desenvolvimento de um ser humano, do qual ele participou daquela composição biológica, mas que ele também pode tornar algo incrível, que ele pode ter relações intensas de amor, de felicidade com aquele sujeito. Por quê? Porque, antes de tudo, o machismo diz para ele que essa não é a postura de um homem. Então, eles estão perdendo muito, ofuscados pela crença de que aquele poder do macho, que é forte, que se impõe, que põe as leis, que diz o que se faz, que diz como se faz, é muito maior do que todas as outras coisas que são essenciais e incríveis na nossa espécie, né? Então, eu acho que eu sempre gosto de dizer isso, de como os homens perdem. Fora a questão do adoecimento psíquico masculino, né? Hoje, eu vi esse dado essa semana, 70% dos suicídios no mundo acontecem em países pobres e eles são majoritariamente masculinos. Ou seja, a própria questão da manutenção da vida, do desejo da manutenção da vida, da felicidade para a manutenção da vida, porque para a manutenção da vida você também tem que ter um desejo por ela, é tirada dos homens por conta das condições. Porque se ele não é o provedor, se ele não ganha mais, se ele não é o foda, o pica, o poderoso, qual o sentido dele para viver, né? Qual é o papel dele enquanto sujeito social? Então, esse é um ponto que eu queria fazer um adendo. Mas voltando à questão... Até porque, deixa eu só pegar um gancho. Claro. Até porque nessa sociedade patriarcal, o homem que vai atrás de terapia é considerado, por esse grupo doentio, um homem estranho. Fraco, estranho. Como assim? Você tá precisando... Você tá maluco? Até a ajuda psicológica é colocada num grau de patriarcado, de violência do patriarcado. Como assim? Você tá precisando de ajuda? Por que você está precisando de ajuda? Isso é frescura, vai trabalhar. Macho é coisa de mulherzinha. Né? Desde criança, homem não chora. Né? Então, só quis pegar esse gancho porque o homem também sofre com o patriarcado nessas questões. Até esse número gente, vamos pensar, 70% dos suicídios são de homens. E homens em países pobres, né? Eu fiz uma live quarta-feira que fala sobre a ética do cuidado, né? Do feminismo, o ecofeminismo enquanto ética do cuidado. Que pensa a coisa a partir do cuidado, né? E não só do cuidado no sentido maternal, não é isso, mas de colocar todos numa condição de serem, né? De existirem, né? E os feminismos, na verdade, eles só pretendem isso, transformar a sociedade em algo que seja bom para todos, agradável para todos, né? E o quanto esse discurso contra o feminismo, na verdade, não é um fenômeno novo, mas que ganha corpo a cada dia, sobretudo que essa coisa que é positiva, que são as redes sociais, mas que também pode ser altamente tóxico. Homens Sim. ganhando muito dinheiro sendo red pills. Os babacas aí se colocando como masculinistas. Agora tem lá um bando de maluco que vai pra montanha. Como que é o nome daquilo? É um clube aí, Ai, sumiu da minha cabeça também. Quem souber aí, uns malucos que vão pra montanha, um bando de homem... Clube do Bolinha, não legendários, sei legendários. Os legendários. Gente, que coisa patética. Onde nós estamos parando?
É triste, né? É patético, desesperador, Imagina, triste. imagina seu namorado, seu marido fala assim, eu virei legendário. Eu falo, Jesus amado, que coisa Não, patética. e muitas mulheres, né? O meu marido é legendário, porque ele me traiu, aí ele foi lá na montanha para descobrir por que ele me traiu, para ele não me trair mais. Olha que relações tão malucas que a gente está vivendo em nome da Bizarro. manutenção de uma sociedade que nem existe mais, porque os arranjos sociais são todos transitórios, mutáveis. É uma loucura, uma loucura. E o Alê, ele disse aqui, né, que 80% das pacientes dele, o Alê é um psicólogo aqui da cidade, psicólogo foda, diga-se de passagem, 80% das pacientes dele são mulheres, né? Ou seja, até o cuidado, o direito ao cuidado, como você muito bem disse, o machismo tira dos homens, né? E aí, só para juntar da sua pergunta anterior, eu fico pensando como o feminismo ele tem uma postura de humanização dos indivíduos, de humanização de homens e mulheres, no sentido de olhá-los como humanos, como profundos, como multifacetados, como diversos, né? Que é uma outra característica nossa, a cultura, que é o que nos dá a diversidade enquanto sociedades tão distintas no mundo. O feminismo fala sobre isso. E aí, quando você tem, e aí eu retomo o que eu disse anteriormente, uma postura especista, ou seja, aquilo que não é humano pode ser usado, pode ser vendido, comprado, trocado, utilizado ao meu bel prazer, e você não vai pensar no que esse não humano sente, no que ele passa, em como ele percebe as coisas, você pode manipular tudo que é desumanizado, sejam pessoas ou animais, né? E aí a gente volta para a questão anterior que você disse, que a fêmea na indústria da carne, na indústria da exploração animal, ela é vista a partir dessa perspectiva de maximizar ali os lucros, né? O que a gente pode fazer com as fêmeas e como a gente vai usar as fêmeas. E pensa, isso é feito essencialmente porque os trabalhos em abatedouros, granjas, frigoríficos, matadouros, enfim, açougues, são trabalhos majoritariamente masculinos, em que são os homens que vão manipular essas vidas e utilizar essas vidas sem nenhum olhar sobre serem, a gente usa o termo de que os animais são seres sencientes, né? Eles são seres que têm consciência daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então a vaca, quando ela é emprenhada e pare para ela continuar produzindo leite, porque ela tem que ser emprenhada para que ela continue produzindo leite. Aí tira o bezerrinho dela, e mantém ela ali um tempo, né, para a extração do leite, aí emprenha, aí tem o bezerrinho, aí tira o bezerrinho. Por exemplo, essa separação é a separação de uma mãe da sua cria. E aí a gente vive numa sociedade em que uma mulher que não tem uma maternidade padrão, uma maternidade idealizada, é crucificada, Nossa, as mulheres que têm depressão pós-parto, que têm problemas no desenvolvimento do amor materno, porque ele não é natural, ele é uma criação também, porque as relações afetivas, elas são criadas. O amor, ele não está dado, ele é criado. Os vínculos são criados, os afetos são construídos. A gente não tem um gene do afeto. Todo afeto é construído, porque aí eu volto naquilo que eu disse anteriormente. A característica da nossa espécie é dar sentido às nossas relações, dar nome aos sentimentos, que são esses sentidos das relações, e possibilita que a gente aumente esses sentimentos de acordo com os nossos desejos, enfim, criações. Tá. Quando então uma mulher não tem essa maternidade, nossa, ela é uma vaca, ela é uma puta, ela não serve pra nada, ela é uma mulher... Mas ir lá e tirar o filhotinho de uma fêmea, de uma vaquinha que sofre pra caramba no processo, é muito triste ver um bezerro sendo tirado de uma vaca, logo que ele nasce, porque a mãe tá ali tentando fazer sobreviver, né? Isso não gera sensibilidade nenhuma, porque não são pessoas, né? São coisas, assim. Então, as fêmeas das linhas de produção, né, da carne, do ovo, do leite, elas sofrem muito mais.
Porque nesse processo da ciência, ou seja, da consciência daquilo que elas estão vivendo e do prolongamento das suas vidas para que elas sejam extraídas até o limite, e aí a gente entra inclusive nos criadores de cachorro, né? Que já tem bastante gente que fala, eu não compro animal, né? É o mínimo, porque comprar animal, qualquer espécie que seja, mas as matrizes dos canis, cara, é uma coisa absurda, assim, talvez falar de um cachorrinho deixe mais sensibilizado as pessoas, é um absurdo o que fazem com as fêmeas matrizes nos canis, né? Ainda tem mais gente que se apieda, mas ainda assim é absurdo essa relação. Também dentro da perspectiva especista de como as fêmeas e os machos são usados, né? Não é tratados, é usados. Assim, vamos lá, de novo a questão do patriarcado. O patriarcado que cria essa sociedade doente e dessensibilizada. Porque, na verdade, essa sociedade dessensibilizada, ela é a sociedade do caçador, do homem que promove a guerra, de Israel que trucida a Palestina, dos Estados Unidos que se impõe como soberania, tudo ligado à figura do patriarcado. O patriarcado está junto com o capitalismo, está junto com o especismo. Uma vaca, você foi falar da questão da vaca, a vaca morre de descalcificação. Uma vaca, um animal bovino, né, feminino, era para viver 25 anos, ela morre com 4 de exaustão. Uhum. O corpo dela já não... Ou seja, a gente cria um ser para judiar constantemente, incessantemente, sem fim. E aí morre ela, vem outra, morre ela, vem outra, morre ela, vem outra, para que uma indústria ganhe muito dinheiro, para que uma Nestlé continue sendo uma Nestlé, para que empresas especistas continuem sendo empresas especistas que matam, que destroem e que por aí vai. Então, o patriarcado também tem um outro fenômeno, Bruna, que é interessante falar, que leva a associação a falar, mas esse cara é maluco, ele está falando de comer carne da mesma maneira da violência do patriarcado. Não, tá junto. Total. Porque a ideia, a desnaturalização, que é o que a Carol Adams vai falar do referencial ausente, né? Que está ausente aquilo que é referência. Né? Aquilo que eu estou comendo não é um bicho, é algo, é um pedaço de carne. Mas o que é carne? Tanto é que as crianças, né, elas são dessensibilizadas também para pensar que a Peppa Pig, né? Peppa sei lá. Pig. Peppa Pig. Que esse animalzinho é o bacon daquela lanchonete famosa. E é a mesma cultura que vai dessensibilizar que um homem dê 61 socos numa mulher. Mas puxa, você está fazendo comparações esdrúxulas. Não. Está tudo ligado. Não entender isso é não entender a sociedade como ela é. É querer construir uma outra sociedade que não é essa. Mas o cara que come carne não vai dar 61 socos na sua companheira. Claro que não. Não é isso que a gente está falando. Mas é o que está por trás dessas relações que patologiza, que enlouquece o homem, que dessensibiliza as relações humanas. Que a gente não pode falar que alguém que tem coragem de dar 61 socos no rosto de uma pessoa, e ainda mais sendo uma pessoa do sexo feminino, que essa pessoa não está num completo adoecimento da sua alma. Eu não estou querendo passar pano para o cara e dizer que ele tem que ser tratado. Claro que a sociedade tem que ser tratada. Né? Ele tem que ser punido com o máximo rigor, mas não é isso a questão. É a questão que está por trás, que levam homens a fazer isso. Por isso que esse movimento é tão louco que querem, por exemplo, ser contra a Lei Maria da Penha. Tudo aquilo que houve de avanço na sociedade, que as feministas, que o movimento de luta das mulheres conseguiu, como a legalização do aborto,
Não à toa que esse grupo é sempre radicalmente contra o aborto, que os direitos civis das mulheres, que até pouco tempo atrás não votavam, e uma série de outras conquistas, sejam agora até o próprio crime contra as fêmeas, que por isso que chama feminicídio, que há uma tipicidade, não é qualquer crime. Não é qualquer crime. Não que qualquer crime seja qualquer crime, mas é um crime de ódio contra a mulher. É um crime contra o feminino, que pode ser movido por passionalidade ou por relação deliberada de eu querer matar aquela pessoa simplesmente porque ela é mulher. E olha que louco isso. Muitos desses casos são cometidos pelo companheiro da pessoa. Não é o inimigo. Não é o cara que... Lógico, também tem os casos fora de estupro e que acabam... Mas a maior parte dos feminicídios são cometidos pelo companheiro. A grande maioria mesmo. Então, deixa você falar, porque eu me estendi e eu quero, na verdade, arrancar as informações suas. Eu não quero ficar falando tanto que eu me empolgo. Não, eu só queria reiterar que isso que você falou é isso mesmo. A grande maioria é cometido pelos companheiros, que deveria ser uma figura de proteção, né? De troca, de segurança, de tudo, né? Tanto que, inclusive, na pandemia, o número de agressão contra mulheres aumentou porque as mulheres ficaram dentro das suas casas para se proteger do vírus, mas passaram a ser muito mais agredidas pelos maridos. Então, até o espaço da proteção é mais sensível para a mulher e aí para as meninas e crianças por conta dos abusos e das diversas violências, né? Você tinha falado uma coisa, eu fiquei pensando... quando você falou da desumanização, eu só queria fazer um adendo, que é os incels, que são esses jovens que se proclamam autocelibatários, ou seja, que vão colocar as mulheres como inimigas desde sempre, porque eles começam nesse movimento muito jovens, ali no início da sua vida sexual. Uma das características da criação desses incels, de trazer novos meninos para o grupo desses incels, é justamente a sensibilização por meio desses chats, desses fóruns de internet, onde a violência é colocada cotidianamente e banalizada, com o intuito mesmo de desensibilizar. E aí se desensibiliza para tudo. E a partir do momento que você desensibilizou para o humano, o não humano, então, esse aí nem conta. Isso aí é, vamos matar gato, vamos matar cachorro, vamos torturar, filmar, pôr nas redes, porque isso é super legal. Isso mostra o quanto eu sou um macho pica que não me importo, sabe? Então, esse processo do patriarcado, da desensibilização, ele é muito estratégico mesmo, para a manutenção da força desse patriarcado. Então, esses meninos, eles têm sido seduzidos por isso. Os incels, os red pills, eles têm sido seduzidos por isso. Pelo ódio às mulheres. Não é só a posição de superioridade, mas é a posição da misoginia, de odiar mulheres, de querer acabar com mulheres, ridicularizar, de desferir 60 socos para acabar com a estética da mulher, com a cara da mulher, com a característica da mulher, né? É um crime de ódio, né? Então não é só mais a posse também, a gente está falando de ódio, de acabar e destruir o feminino, né? Ele quer destruir e quer usar ao mesmo tempo. É uma relação de ódio e de masoquismo. É uma relação que ele quer... masoquismo? Não é masoquismo, de sadismo. De sadismo. Não? De sadismo. É uma relação de sadismo. Ou seja, ele usa, mas ela tem que se submeter à sua sede sádica, né? Quando não, ou quando eu sou ofendido por algum motivo, pela vírgula dela, pelo cabelo, pelo batom, porque ela fez isso, eu a espanco, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E terrível, né, que esses homens hoje todos armados, né, porque a maioria deles de clube de tiro, você vê como que anda tudo junto, né? Essa coisa dos legendários, né? Tudo junto, é o pacote da heteronormatividade assim, tóxica num grau assim
elevadíssimo, né? Parece, é como se o bueiro, a tampa dos bueiros tivessem explodido na nossa cara, e a gente tem que lidar com isso. Lidar com isso é falar, lidar com isso não, lidar com isso é denunciar, lidar com isso é lutar, é se organizar, é fazer o que você faz como professora, porque a pedagogia pode contribuir com isso, né? E como que você lida isso? Você é professora da rede estadual, dá aula para adolescentes. Como é que você lida com isso? E você deve ver isso na prática, né? Como que é, uma curiosidade mesmo, como que é essa relação sua no dia a dia? Você tem sentido mudar de um tempo para cá? Tenho sentido bastante, assim. É muito perceptível que as meninas e os meninos gays, assim, eles têm um discurso muito mais crítico, de modo geral, tá? Eu tô falando, inclusive, de um discurso da percepção das relações de classe, de todas as relações do racismo. As meninas e os meninos, eles estão muito mais ligados nisso. Os meninos gays, desculpa. E os alunos trans também, né? Mas os meninos, a gente ainda tem uma maioria dominante desses meninos cis, que se colocam como heterossexuais, com um discurso cada vez mais conservador. E a maneira como eles tratam as meninas também está dentro dessa perspectiva cada vez mais conservadora. Há um grupo de meninas, ele é menor do que o dos meninos, que estão cada vez mais conservadoras também, então que tem discursos, inclusive, de julgar outras meninas, porque elas são as da igreja, elas são as melhores, as meninas que não são, são piores, as relações que elas têm com os namorados são melhores, porque elas são mulheres santas e puras, mas eu vejo, assim, deu uma... meio que teve uma época que isso ficou mais... Não que sumiu, né? Mas que estava mais abafado, mas o que me parece agora é que esse discurso está muito mais descarado. Os meninos continuam com as suas brincadeiras sobre para que serve mulher, como que eles vão tratar as mulheres, continuam falando que comeram as mulheres para a escola inteira, as meninas que eles ficaram, que as meninas que ficam todo mundo são rodadas, sabe? Esse tipo de coisa, assim, tá bem descarado, assim. E aí, como professora, eu sempre penso que o enfrentamento de uma questão tão sensível e sendo uma mulher, ele pede estratégia. Então, eu sempre vou para o combate a esse discurso de uma maneira muito branda. Porque se eu vou com a força e com o ódio que esse discurso me dá, eles automaticamente não vão me escutar. Então, às vezes, eu tenho quase uma postura socrática com eles, né? Eu, apesar de ser socióloga, dou aula de filosofia na rede. Então, eu tenho quase uma postura socrática com eles, assim, aquela ironia socrática de ir perguntando, de ir colocando eles em situações, sempre tentando ser muito polida, porque a minha vontade é gritar e falar, seu capeta. Mas mas voz baixa, branda, doce, calma, questionando para ver se eles percebem as ironias que eles caem, assim. Mas é um processo exaustivo e psicologicamente exaustivo, porque eu sou um sujeito, né? Eu não sou uma máquina. Então aquilo me fere no mais íntimo, porque eu não sou mãe deles, mas eu tô vendo o estrago do qual eles estão crescendo, assim. Né? Então... Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando isso. Você vê os meninos, assim, com constância, sendo escroto com as meninas, na própria escola mesmo? Na própria escola, totalmente. No trato, no cotidiano. Ainda hoje, eu não me lembro... os alunos estavam brincando, falando sobre a quadra, que as meninas queriam jogar bola, que onde já se viu, elas quererem jogar vôlei, porque a quadra da educação física tinha que ser pro futebol, tinha que ser para eles, se elas quisessem jogar vôlei, elas que iam para fora da quadra. Aí as meninas começaram a falar que muitas vezes elas entravam para jogar no dia delas e eles ficavam chutando a bola de propósito. Eles começaram a rir e falar, a gente acerta mesmo, hahaha. Fica na frente. Eu falei, nossa, que bonito, vocês acham legal agredir mulher? Porque eu não sei se você sabe que uma bolada proposital é agressão. Não sei se você sabe, quando você chuta uma bola, nossa, que bonito, hein? Parabéns.
um jovem do primeiro ano do ensino médio achando bonito bater em mulher. Porque você não tá batendo com a mão, mas quando você joga a bola com toda a sua força, você tá batendo nela. Aí eles ficaram meio, ai, não é isso, professora, não é assim, sabe? Então, isso às vezes me dá um... Mas eu tenho visto, e é muito descarado. E aí também o discurso do, ela é puta, eu vou pegar ela pra comer mesmo. Ah, eu fiquei com a fulana, eu comi ela. Aquela vaca, ela parou de ficar comigo. Eles, descaradamente, ah, vai lavar uma louça. Vira e mexe, eles falam pras meninas, vai lavar uma louça. Vai fazer tal coisa, sabe? Então, é isso, nas brincadeiras, nas entrelinhas, é o que eles acreditam que é ser homem. E tem até o caso de vazamento, né, de vídeos, essas coisas que geralmente leva... Tiveram um caso de meninas, né, que se mataram depois de expostas em redes sociais, essas coisas todas, né? Totalmente, totalmente. É que, eu acho que, pelo menos as meninas estão um pouquinho mais espertas, mas ainda continua acontecendo esses casos, né? Mas eu acho que a gente tratar isso também, né, com elas, muito mais abertamente e tal. Eu tenho uma disciplina eletiva que é sobre gênero, né? Então a gente debate bastante essas questões de violência e tal, que ainda é um espaço que além das minhas aulas de filosofia eu consigo debater. Mas é aquilo, é um trabalho de formiguinha, é cotidiano, é estressante, é entristecedor muitas vezes, porque a gente tem que lidar com muitos discursos e a gente tem que saber lidar com eles. O ser que está aqui dentro, que é um ser que muitas vezes é raivoso, que tem vontade de combater, que tem vontade de subir nas tamancas, não pode aparecer ali, porque automaticamente eu vou perdê-los. Então, psicologicamente também é exaustivo. O que que a gente já falou aqui, mas assim, só para elaborar melhor, o que o feminismo, o animalismo pode ajudar nos feminismos, sobretudo esse feminismo com recorte, que é o feminismo classista, né? Eu acho que é justamente esse olhar de sensibilização, de percepção. Inclusive, a gente está vendo filosofias, né, agora, e aí eu estava falando sobre a cosmovisão indígena, da relação do espírito, né? Que é uma cosmovisão de que tudo tem espírito, a natureza, os animais, as árvores, as florestas, os rios, tudo tem espírito. E foi um debate bem interessante, que é justamente essa percepção de que está tudo interligado, e de que o respeito com as outras espécies, com o coletivo, é parte também daquilo que nos preserva enquanto espécie, enquanto sujeitos. Estava falando para eles da leitura, né? Tem uma entrevista muito interessante do Krenak, durante a pandemia, falando sobre como a perspectiva da cosmovisão indígena via a pandemia. E aí eu até brinco com eles, né? Eu sempre falo assim, beijos veganos para vocês, falando sobre, por exemplo, o surgimento de novas pandemias por conta do confinamento de animais, da exploração da indústria da carne, né? E dos produtos animais. Então, eu acho que a compreensão do especismo, de entender que o animalismo, né, essa luta de perceber que não há sobreposição de uma espécie sobre outra, não há um humano que seja superior a outra espécie ou outros humanos, é tudo um discurso complementar, e que quando esses homens usam, esses meninos, esses machos, usam aí esse artefato de poder de serem muito fodas, insensíveis, de usar a mulher, de usar a natureza, de usar o animal, tudo para a construção do seu poder enquanto macho, é um desserviço para ele mesmo. Porque quem vai arcar depois com todas as consequências psíquicas dessa dessensibilização é ele mesmo. Então, seja do ponto de vista ecológico, que a gente já sabe, inclusive, que o veganismo é hoje tratado pela ciência como fundamental para a gente melhorar um pouco, ou retardar, ou como diz o Krenak, né? Tá até aqui na minha... Você pegou seu livrinho? Vou até pegar aqui, ó. Tava falando com eles hoje, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ou mesmo o Davi Copenau, a da Queda do Céu, quando ele vai falar do fim do mundo, né?
da gente perceber que todas essas ações, elas são para nossa própria manutenção, né? Enquanto espécie, enquanto sujeitos. E que se a gente continuar nessa perspectiva, nenhum homem mar superior vai existir, porque todo mundo vai morrer. Basicamente, eu sempre falo isso para eles, basicamente isso. Mas eu acho que é isso, a gente perceber que a masculinidade está atrelada a todas essas relações de poder, inclusive as relações de sobreposição das espécies, né? O especismo. E de que a gente precisa desconstruir isso como um todo. Inclusive, eu vou sempre repetir que, para os meus amigos de esquerda, o veganismo é uma pauta secundária. Ela não é uma pauta secundária. Ela é uma pauta que está junto com o combate ao racismo, com o combate ao capacitismo, com o combate à xenofobia, transfobia e todas essas questões que todos os dias a gente fala. Não é uma pauta secundária. Não é deixar de comer carne para ter uma dieta, uma modinha ou algo que não vai destruir a indústria. É uma luta que também fala sobre formação de sujeitos, sobre socialização de sujeitos, formação de masculinidades também. Então é fundamental a gente pensar sobre isso. Sem dúvida. Eu sempre falo, inclusive numa live recente, foi feita essa pergunta para o convidado e eu até me intrometi na resposta, né? Depois que o convidado respondeu. Eu falei assim, é muito interessante como a gente vê essa relação do especismo estrutural e a gente fala assim, a esquerda ainda não abraçou o veganismo, mas nós somos de esquerda e nós somos veganos, né? Então a esquerda, assim como os veganismos, assim como os feminismos, eles são elementos em disputa, né? Na verdade está tudo em disputa, né? E a importância de ter veganos lutando nos movimentos sociais, a importância de ter veganos se colocando nas redes para dar as suas mensagens, a importância de veganos na academia, a importância de veganos nas fábricas, em todos os lugares, né? E colocando a sua voz, né? E aí eu até te faço uma pergunta, assim, né? Porque a gente tem feminismos, veganismos para destruir o patriarcado. Nós temos uma visão me corrija se eu estiver errado, mas você é uma mulher de esquerda, nós temos uma visão materialista histórica da realidade, né? Tanto o especismo como o patriarcado só podem ser destruídos com a destruição do sistema maior que oprime a todos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que essas lutas elas têm que ser juntas com a luta de classes, com a luta pela transformação da sociedade do ponto de vista estrutural, porque enquanto existiam essas estruturas de opressão, continuaremos tendo homofobia, transfobia, racismo, patriarcado, especismo, e aí tá. E é interessante que muitas feministas não entendem isso, muitos veganos não entendem isso. Aliás, o veganismo, eu falo que é o movimento mais despolitizado por metro quadrado do planeta, né? Então eu queria que você refletisse um pouco sobre esses pontos. Eu acho que essencialmente, né, o que fortalece, tanto não é o que mantém, mas é o que fortalece a manutenção. Não sei, preciso pensar sobre essa fala, mas eu acho que não é só o que mantém, é o que fortalece. Não sei se eu estou me posicionando bem aqui. O sistema capitalista são todas essas outras categorias do que a gente chama de opressão, né? Mas eu vou repetir o que eu disse anteriormente, que na realidade a manutenção desses grupos oprimidos, inferiorizados, secundarizados enquanto sujeitos, na realidade é só a manutenção da exploração desses grupos para quem está nas estruturas de poder econômico da sociedade se manter. Então, ter o machismo e manter as mulheres recebendo menos, e aí tudo que gira em torno da desvalorização social da mulher, que são os pontos que a gente chama de opressão, contribuem para a manutenção desse sujeito sendo muito mais explorado dentro de um sistema econômico. E ajuda na manutenção desse sistema. Então,
esse discurso de que a mulher, ela engravida, então ela tem que receber menos, porque ela para de ser produtiva durante uma parte da sua vida, porque ela vai cuidar da criança, ela vai ficar em casa e vai continuar recebendo, ou porque falta muito mais no trabalho para levar o filho, então ela tem que receber menos. Esses discursos, eles são mantidos dentro da perspectiva econômica por conta de outros discursos que são mantidos dentro da formação cultural de como homens e mulheres se relacionam nessa estrutura de poder, por exemplo. Então, o racismo, ele responde da mesma maneira, o especismo, ele responde da mesma maneira, porque tudo isso faz com que o sistema capitalista mantenha a sua força. Então, ele vai sempre alimentar das maneiras mais diversas e indiretas, porque uma das características da manutenção do capitalismo é justamente usar discursos indiretos para sua manutenção. Então, ele vai trazer pautas que circundam essas questões de opressão que mantêm a possibilidade da exploração, para que não fique escancarado, para que o trabalhador não perceba, por exemplo, o que é a luta pelo fim da escala 6x1, do que é a luta pela igualdade de direitos no mercado de trabalho entre homens e mulheres, esse tipo de coisa. Então, ele vai criar outros modos de manter essa cultura das desigualdades, né, manter essas relações desiguais, assimétricas de poder, para a manutenção da sua estrutura econômica. Então, no fim, como diz a professora Angélica Lovato, né, tudo é parte da exploração. A gente pode separar em opressão para dizer sobre determinados momentos, mas tudo é, senão, parte da exploração do sistema capitalista. E só em outros sistemas, criando outras relações humanas e não humanas, é que a gente pode pensar em outras possibilidades de cultura, assim, né? Em um outro sistema econômico, em que as relações não sejam pautadas na manutenção do lucro e da riqueza de determinados sujeitos, em que as relações sejam pautadas na melhoria das relações humanas como um todo, sejam econômicas, sociais, culturais. Então, o nosso sistema, ele só se mantém pelas desigualdades e pelo uso que se faz dessas desigualdades que são perpetuadas em todos os discursos. Para que a gente tenha a possibilidade de discursos igualitários efetivos, nós temos que ter um outro sistema econômico que seja também efetivamente igualitário e que ele não seja usado para manipulação do todo. Seu som sumiu para mim, Walter. Ah, estava no mudo. Ah. Às vezes eu deixo para não interromper a fala do convidado. Que fala, eu estou falando que fala, que potência na sua fala. Bruna, eu não quero também te prender muito, é uma sexta-feira, não sei se a gente não... A cosmogonia indígena chama a terra de Pachamama, respeitando o feminino. Bela questão você colocou, Cass, porque assim, os povos originários, né, eu brigo até com alguns veganos, né, quando vem falar, não abram a boca para falar dos povos originários, porque eles não são especistas, eu já bugo a pessoa. Porque assim, o especismo é um preconceito contra outras espécies. Então eles não têm esse preconceito, eles vivem em harmonia com as outras espécies. Há violências, há relações de violências? Sim, porque são relações entre naturezas. Há relações de violência, mas não são especistas. Os povos originários, pelo menos a maior parte ainda hoje e quase 100% ou 100% antes da colonização, viviam em propriedades comunais. Então, eles dividiam os espaços e a relação com a natureza. Os povos originários, eles não tinham relação de patriarcado. O homem não era mais importante que a fêmea. Geralmente, existia uma relação hierárquica etária, ou seja, o mais sábio da tribo, o mais sábio. Isso tanto nos povos originários na América, como em África, como na Ásia,
que a gente tende a pensar povos originários só como indígenas, e indígenas americanos, mas não, né? Os povos originários não tinham relação entre gênero, inclusive alguns povos relatam a ideia de um terceiro sexo, né? Então, assim, a gente tem muito o que aprender, infelizmente. Muito. Nós dizimamos a maior parte da população indígena, como vai dizer Pablo Neruda, né? Ele vai dizer: a fome, a cruz e a espada foram dizimando as populações indígenas, né? Mas nós temos todo um arcabouço transmitido pela oralidade, por estudos antropológicos, que nos fazem a cada dia mais a pensar a importância dos povos originários, inclusive para manter o que a gente ainda tem de vida. Né? O pouco que se tem de planeta ainda em natura, vamos dizer assim, deve-se aos povos originários, né? Coisa que o Ocidente capitalista, eurocêntrico, branco, cis, cristão, só pôs para fuder toda a humanidade, né? Vamos dizer assim. Né? Então, bela lembrança, Cássia. E você também falou isso, né, que você ensina para os seus alunos a questão dos povos originários. É fundamental resgatar os estudiosos dos povos originários, os estudos de antropologia, voltar a ler Darcy Ribeiro, voltar a ler os irmãos, esqueci o nome dos irmãos lá, os famosos irmãos esqueci o nome deles, que são tão famosos aqui nos estudos indianistas no Brasil, enfim. E os próprios povos originários que ainda bem hoje estão nas universidades, estão fazendo poesia, né, estão fazendo arte, né, quantas pessoas dos povos originários aqui no Brasil hoje estão nas universidades federais, ainda bem. A política de cotas foi muito importante nesse aspecto. Então, assim, os povos originários, eu bato de frente, não falem dos povos originários. Se você é vegano... Para mim não, também. Falar dos povos originários na minha frente, você vai ganhar um murro na cara, se eu tiver pessoalmente, porque nós que temos que aprender com eles, e não eles com a gente, né? Propriedade comunal, não tinham diferença de gênero, não tinha hierarquia entre sexo, não tinha uma hierarquia entre espécies. Então é fenomenal que a gente tem que aprender com os povos originários. Me estendi bastante. Bruna, eu queria deixar você assim com um bloco sem perguntas, para que você desenvolvesse livremente o que você sentir vontade de falar nesse nosso papo. Eu quero só contar uma coisa, então. Peraí, deixa eu ver aqui que eu perdi o nome dela. Quem falou da Pachamama, a Cas 40 aqui, falou da Pachamama, que eu aprendi que o nome dado pelos indígenas hoje ao continente americano é Abya-Yala. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem, né, de todo o continente americano em traços indígenas, e está escrito em Morubo, América Tiorama Irivi, que é América Território Indígena. Mas eu já quero riscar a América para escrever Abya-Yala, porque é uma coisa tão boba que eu fiquei pensando, caralho, como que eu não tinha pensado nisso? Eu fui ver um espetáculo do João Nin, que chama Abya-Yala, inclusive quem não conhece o João, procurem aí, é um multiartista incrível, que tem feito um trabalho incrível, inclusive de resgate da língua e tal. E ele fala, como que nós indígenas vamos aceitar, continuar chamando o nosso continente pelo nome do primeiro descobridor? Porque a América vem por causa do Américo Vespúcio, um dos primeiros que chega aqui. E como que a gente vai aceitar chamar esse continente pelo nome do cara que veio e deu início a tudo que veio depois sobre nossos povos? Então, eu acho que só para... Ela falou da Pachamama, eu acho que falar Abya-Yala também é importante para a gente começar a usar. E uma coisa que eu queria acrescentar... E nós estamos em terra de Pindorama. Pindorama, exatamente. Então, Pachamama, vamos ter a devoção à terra, nós estamos em Abya-Yala e moramos especificamente em Pindorama. Pindorama. Brasil é uma invenção da colonialidade.
Exato, eu acho que resgatar isso é super importante, até porque desperta em quem está ao nosso redor. Hoje eu estava falando, eu falei graças a Nhanderu, alguma coisa assim, que é uma divindade indígena, né? E aí uma aluna olhou para mim e falou assim, ah, que é isso, professor? É legal, porque instiga, porque faz as pessoas pensarem, mas... eu ia falar um outro negócio quando você está falando da questão indígena. Que é uma outra coisa que eu fico pensando, né, que é a gente tem, academicamente, né, aqui é um papo mais cabeção, dentro das discussões entre nós materialistas, algumas questões com o que a gente chama de pós-modernidade, né, que é uma outra leitura da sociedade que é muito relativista e que eu não gosto. Mas eu tenho alguns amigos materialistas aí, que analisam pelo materialismo a sociedade, que são muito reticentes com tratar questões indígenas ou questões africanas, esses conhecimentos, de trazê-los. É quase como se fosse uma perspectiva cirandeira, uma perspectiva não materialista e que não possa fornecer uma leitura sobre a realidade tão complexa e profunda como a leitura materialista, ou que possa se unir a isso. Estou dizendo isso porque muitas vezes, quando eu estou contando para os meus alunos, fazendo críticas ao sistema capitalista, ou falando sobre outras possibilidades de sociedade, eles falam, mas isso não dá certo, professor. Eu falo, mas como é que os povos indígenas, alguns grupos continuam vivendo de determinada maneira que não se atrela nada ao sistema capitalista? E tem centenas e centenas e milhares de anos de existência. Ou como viveram durante tanto tempo? A gente continua tendo exemplos hoje. A gente tem os exemplos históricos, porque nem sempre fomos capitalistas, mas, além de tudo, a gente continua vivendo hoje com grupos que têm outras organizações sociais pautadas em outros valores. E isso é super importante. Então, quando eu venho falar da cosmologia indígena dentro da sala de aula, na aula de filosofia, eu não estou falando sobre uma perspectiva totalmente oposta a uma análise materialista, que é uma análise que me contempla muito sobre a realidade, mas uma perspectiva que se soma no sentido de que, olha, há ainda aqui, claro, do nosso lado, o funcionamento de outros sistemas sociais, sabe? Então, e que eu acho muito importante, principalmente porque olhar para a questão ecológica exige que nós tenhamos uma leitura muito diferente do que a leitura que nós temos aí a partir da modernidade, da nossa relação com o todo, né? Porque, afinal de contas, a ascensão da ciência, o iluminismo, que trouxe tantas contribuições, ele também acentua uma perspectiva de superioridade humana com relação ao meio e à natureza muito grande nas análises. Que coloca a natureza como algo não que eu vou preservar porque eu tô dentro, mas eu vou preservar porque eu preciso. Oi? Entende essa lógica? Então, eu queria só fazer essa soma porque eu ando muito provocada com isso, assim. Eu sinto muito prazer em trabalhar isso com os meus alunos e tenho procurado saber muito mais, porque também me traz uma análise, eu acho que muito mais profunda da realidade, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu quero muito agradecer. Eu fico sempre preocupada, né? Porque eu vou indo, vai fundo, foi fundo, eu vou abrindo diversas chaves. É Eu muita coisa para adoro, falar. eu adoro. Mas, mas eu quero muito agradecer, porque é uma delícia, assim. É muito bom ter esse espaço. Agradecer quem esteve aqui, quem comentou. E a gente está vendo todos os comentários, é super importante. De como a gente juntos, assim, mesmo que aos pouquinhos, a gente vai possibilitando que a gente continue existindo, que a resistência continue existindo. Porque é difícil resistir sozinho. Quando a gente encontra um par, mesmo que seja 1, 2 ou 5, a gente ganha força para continuar. Acho que é isso. Eu acho fabulosa a sua fala, eu concordo demais com a questão. Eu acho que, na verdade, é os materialistas burros que pensam que as outras cosmopercepções não são fundamentais, porque, assim, até porque eu tiro da cena a questão de que, por exemplo, a propriedade é algo natural, de que o sexo é algo natural, que o gênero é algo natural, que a raça é Total. algo natural. Quando eu olho para outras cosmogonias, para outras perspectivas, me ajuda a fortalecer o pensamento materialista dialético, no sentido de dizer que novas construções são possíveis, inclusive multiespécies.
Total. Nós podemos e devemos ter uma outra relação conosco, com a natureza, com a Pachamama, como vai dizer nossa amiga, mas também em multiespécie. É possível que tenhamos não aquele paraíso das revistinhas de Testemunha de Jeová, que o leão está do lado da criança, né? Que eu acho barato aquilo. Eu queria abraçar um leão. Fica à vontade. Mas nós podemos construir uma nova, nós podemos fazer uma nova construção social a partir dos elementos que já existem, respeitando a diversidade de sexo, de raça, de espécies, né? de todas as características que hoje nos oprimem, que amanhã vão ser algo que a gente nem vai pensar. Né? Então, numa nova humanidade, né, como vai dizer o Engels, né, que o futuro comunista tiraria a humanidade da pré-história. Então, você imagina, né, a gente está sendo sonhador aqui, né, que a gente está mais próximo do fim do mundo do que da construção dessa sociedade que a gente quer. Mas vamos imaginar essa sociedade que a gente quer, alguém olhando assim, nossa, eles comiam carne? Que coisa esquisita. Eles matavam 80 bilhões de bichos para alimentá-los. Para quê? Que coisa idiota. Nossa, o homem matava a mulher porque ela era mulher. Que coisa louca, né? Total. E assim, eu concordo com você, durante a esquerda reformista, ou essa esquerda mais cirandeira, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, tinha aquele post que eu achava até muito bonito, ninguém solta a mão de ninguém. Parece que todo mundo soltou a mão de todo mundo agora, e está todo mundo meio que caminhando para como eu entrevistei a Martina Davidson aqui, ela usa um termo fantástico, que é um burnout de ativismo. Parece que a gente está todo mundo muito doente. E a gente falar, a gente se unir, seja dos meios que tiver, presencialmente, através de coletivos, piqueniques, o diabo que for, mas nunca menosprezando esse instrumento. Porque a extrema-direita vem fazendo uso corriqueiro disso daqui. A extrema-direita domina os meios de redes sociais. A extrema-direita, através de canais como Brasil Paralelo e coisas do gênero, está criando narrativas preocupantíssimas, e que, se a gente não voltar a vir para as redes sociais e tomar esse espaço, e tomar mesmo, a palavra é tomar, mesmo correndo o risco de bloqueio, de ameaças de morte, a gente não tem que ter medo. Então é Total. isso. Bruna, assim, agradeço de maneira incomensurável, acho você um grande ser humano, inteligente, cheio de virtudes, vegana, comunista, socióloga, gótica. Gótica. E é isso, eu deixo você aí para dar seu recado final, falar quem quiser te achar, como é que faz, enfim, fala aí e aí a gente se despede. Senhorita Gorda, né? Eu já vi aí que eu ganhei 2 seguidorzinhos. Estejam à vontade para seguir, para trocar ideia, acho muito importante. Esse burnout de ativismo me encaixo, né? Tive afastada da militância durante um tempo e estou me reestruturando por conta da reconstrução de espaços como essa live. Tenho falado isso com amigos, inclusive, estou voltando aí para criar grupos e tal, e voltando a criar conteúdo sobre isso. Acho que está muito claro, né? Que, como eu disse no meu último vídeo, essa série continua, porque eu acho que, por mais que nós estejamos cansados, é também a necessidade para sobrevivência, assim, sabe? Psíquica, material, tudo. Então, muito obrigada. Seu trabalho é incrível, a sua resistência em estar aqui e não abandonar esse espaço, eu acho incrível, porque diversas vezes eu começo, eu abandono, e você tem, assim, uma manutenção e uma seriedade com manter esse espaço, que eu concordo com você que tem que ser tomado por nós, porque a direita tomou já as redes com muita maestria, com muita força, com muito dinheiro e muita manipulação. Então,
é isso, né? Você também é uma inspiração. Agradeço muito, como eu disse no meu videozinho hoje, eu fico muito feliz e muito honrada, porque você tem uns convidados muito fodas. Então tá aqui me deixa muito orgulhosa de mim mesma. E muito feliz pelo convite, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente, que tá aí. O espaço é seu, você pode voltar quantas vezes quiser. Eu só trago pessoas que eu gosto, que eu me identifico, e que eu respeito e que eu admiro, porque eu acho que esse debate tem que ser travado. Os debates, as opressões têm que ser faladas. Aqui tem live com mulheres trans falando sobre transfobia. Aqui tem lives com você mesmo falando sobre feminismo, veganismo, gordofobia. Aqui tem lives políticas falando sobre luta de classes. Aqui tem lives. Essa vai ser a 37ª live sobre veganismo. Tá lá no YouTube do Walter Ponto. Então, quem não segue o Walter Ponto no YouTube, as lives estão ficando tudo lá. Tá perdendo, tá? Tá perdendo. As lives estão ficando lá, porque aqui é um canal perigoso. A Meta um dia pode me bloquear do dia para noite. Então, eu tô passando tudo lá. Tô deixando tudo lá, tô deixando tudo bonito. Esse material não é do Walter. O Walter não ganha R$ 1 com isso. Eu só peço, às vezes, pra pessoa ir lá e se inscrever, cacete. Dar uma curtida, ver a live, deixar rodando enquanto vê. Faz comida, faz alguma coisa, deixa lá, deixa a playlist rodando, já ajuda demais para que esses canais pequenos de resistências possam crescer, não para o Walter, mas para nós todos, nós precisamos. Eu queria que tivesse daqui para frente 1 milhão de canal igual o meu, assim, de pessoas falando, de pessoas trazendo o debate, porque nós não vamos ter a força do dinheiro que eles têm. Nós não vamos ter o alcance que ele tem. Então, que a gente possa se ajudar e voltar àquele tema de ninguém solta a mão de ninguém. Então, Bruna, obrigado de coração. Essa live vai ficar em colaboração no meu perfil, no perfil da Bruna no Instagram. E até amanhã ela vai estar lá no perfil do Walter Ponto no YouTube. Eu agradeço demais quem ficou. É uma sexta-feira, bastante gente entrou, saiu. Eu não pude ler os comentários, porque é difícil interromper uma fala tão potente como a da Bruna, e eu nem gosto de interromper, mas é isso, Bruna, obrigado, parabéns, continua, fico feliz que você está voltando com corda toda, não desanima não, não desanima não, eu não sou religioso, mas alguns religiosos a gente admira, né, tem um cara que chama o Frei Beto, né, o Frei Beto, ele vai dizer assim: deixemos o desânimo para momentos melhores. Então, não é momento de desanimar, não é momento de desabar. Às vezes a gente dá uma caída, aí vai lá, faz um detoxinho rápido, mas volta. Sigamos. Obrigado, Palestina Livre. E força a todos nós. Obrigado, Bruna, mais uma vez. Obrigado a todas, todes e todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Evelyn. Quanto tempo! Beijo, gente. Boa noite, boa sexta. Deixa eu ler o que a Ellen colocou aqui. Vocês são muito necessários, mantenham-se firme. Obrigado, Evelyn. Você também, gata. Mantenha-se firme. Sigamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.